Olha, é uma alegria chegar até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados. E você sabe que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, uma igreja aqui bem no centro da nossa cidade, também conhecida como a Igreja do Relógio. E fica aí o convite para você e a sua família estarem conosco. Aos domingos nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã e o culto às 19 horas. Sempre uma alegria receber você e a sua família aqui conosco. Este ano de 2020, a nossa igreja está trabalhando com o tema Fazei Tudo para a Glória de Deus, um tema baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E durante os cultos de domingo à noite estamos expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo por capítulo. É uma oportunidade para você conhecer mais profundamente a palavra de Deus e cultuar a Deus conosco. Quero também lembrar a você que a Igreja Presbiteriana de Dourados, além das programações dominicais, temos muitas programações durante a semana. Na terça-feira, por exemplo, às 19 horas, as mães estão aqui orando pelos filhos do Projeto Ana. Esse projeto são mães orando pela vida espiritual dos seus filhos, pelo crescimento, para que Deus dê um futuro brilhante para o seu filho, mas acima de tudo que ele seja um salvo e que Deus guarde a vida dele, né? Então as mães podem vir orar, os pais também, tem reunião nesse horário. Temos grupos familiares, temos estudo bíblico na quarta-feira. Então nós queremos convidar você e a sua família a fazer parte das atividades da igreja e estar conosco, cultuando a Deus e adorando ao Senhor conosco, tá bom? Nossa igreja é uma igreja sempre de portas abertas e temos a alegria de receber aqui muitas famílias que vêm somar conosco neste projeto do Reino de Deus. E quero também lembrar a você, como nosso telespectador, que este programa chega sempre até você aqui através da TV Grande Dourados, esta TV da família douradense. Seja sempre um telespectador aqui deste canal, que chega levando várias programações importantes até você. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para ler o texto e meditar na palavra de Deus em Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O texto que nós vamos ler hoje para a nossa meditação, Romanos 12, versículos 1 e 2, para entendermos por que Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu esta carta a um grupo de cristãos que estava na cidade de Roma. Por isso que é a carta de Paulo aos romanos, não é aos romanos, ao Império Romano, é a igreja de Deus que estava em Roma. Um grupo de cristãos que se reuniam ali no primeiro século, final do primeiro século, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, e eles tinham sido alcançados pela graça de Deus no Evangelho. E Paulo então escreve esta carta, dando diversas instruções, expondo o Evangelho. E Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava pregando o Evangelho na cidade de Corinto. E de Corinto ele escreve esta carta a Roma, porque já estava na região da Grécia, e naquele tempo chamado a região da Acaia, e já estava nas proximidades ali, geograficamente. Você pega o mapa, foi onde ele chegou mais próximo de Roma até aquela fase do seu ministério. E ele escreve essa carta aos romanos, pedindo aos romanos que o recebesse, o acolhesse entre eles. O desejo que ele tinha de ir a Roma, conhecer a igreja, fortalecer os irmãos ali, e que aqueles irmãos de Roma, quando ele fosse ali, pudesse enviá-lo numa viagem missionária até a Espanha. A Espanha é citada aqui nesta carta, nestes termos, exatamente manifestando Paulo o desejo de pregar o Evangelho em Roma e depois ser enviado para a Espanha pela igreja de Roma. E Paulo, ele vai expor esta carta para expor o Evangelho para os romanos e dizer: este é o conteúdo da minha pregação, é isso que eu estou pregando, eu quero ir à Espanha pregar estas coisas. E nos deixa esse maravilhoso legado que é a sua carta aos romanos. Se você quer aprofundar na exposição do Evangelho, leia Romanos, porque em Romanos Paulo explica o Evangelho, ele expõe o Evangelho, ele nos mostra a graça maravilhosa de Deus que salva pecadores. E ele vai expondo o Evangelho de uma forma tão brilhante que chega num momento que ele parece que quer parar, fazer uma pausa para tributar um louvor a Deus, e ele canta assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha que hino maravilhoso que Paulo tributa a Deus, dizendo da profundidade da riqueza do Evangelho, falando do conhecimento das coisas de Deus, como que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, e o homem natural não tem o Espírito de Deus para discernir as coisas de Deus. Então Paulo está dizendo: quem deu conselhos a Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que pudesse depois ser restituído? Não. A Deus pertence todas as coisas, a sua vida pertence a Deus, a minha vida
todas as coisas pertencem a Deus, este mundo, este universo pertence a Deus por um direito de criação. Nós nada trazemos para este mundo, nós nada levamos dele, porque tudo pertence a Deus por um direito de criação. Ele é o Criador, foi Ele quem planejou todas as coisas. Este universo inteligente não pode ser produto do acaso, é fruto das mãos de um Criador inteligente, para acolher homens e mulheres inteligentes, para viver um relacionamento inteligente com Deus. É assim que Paulo está descrevendo a natureza humana, está descrevendo o ser de Deus, o conhecimento de Deus e as profundezas do conhecimento de Deus. Isso é no mínimo maravilhoso, isso é no mínimo profundamente e tremendamente maravilhoso aos nossos olhos. Qual a profundidade da riqueza, ó a profundidade da sabedoria. Então, quando ele começa esse capítulo 12, ele fala assim: rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu já apresentei o Evangelho para vocês, eu já falei das profundezas de Deus, do conhecimento de Deus, da graça de Deus, da ira de Deus, da misericórdia de Deus. Agora eu rogo a vocês, eu estou clamando a vocês, eu estou pedindo a vocês que reajam ao Evangelho da misericórdia, também demonstrando misericórdia. Eu rogo pelas misericórdias de Deus. É a misericórdia de Deus que não nos deixa sermos consumidos perante a ira de Deus todos os dias. O Salmo diz que Deus se ira todos os dias contra a maldade humana, mas é a misericórdia de Deus que controla esta ira de Deus temporariamente contra os malfeitos dos homens. Mas no dia do juízo final, a ira de Deus se manifestará no céu contra toda impiedade, contra todo o desrespeito para com o nome de Deus, para com a santidade de Deus, para com as coisas de Deus. Todos aqueles que transgrediram a lei de Deus vão sofrer a ira de Deus se não tiver debaixo da misericórdia dele manifestada no Evangelho. O que eu quero que você saiba é que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a única solução para a sua vida, para você não estar debaixo da ira de Deus no dia do juízo final. Então, Paulo está dizendo: eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olhe para Deus, olhe para a misericórdia de Deus, clame pela misericórdia de Deus, para que Ele tenha misericórdia da sua alma, para que Ele tenha misericórdia da sua vida, para que Ele não te trate segundo os seus pecados, mas que Ele manifeste a sua misericórdia, o seu coração caridoso, cheio de compaixão para com a miséria humana. Que o coração misericordioso de Deus se incline para você, clame pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo: eu rogo pelas misericórdias de Deus. E o que Paulo está pedindo a estes irmãos em Roma? Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os homens devem prestar culto a Deus. Nós somos devedores de culto, de adoração, de tributarmos a glória de Deus, a glória que é devida ao seu santo nome. Se é devida, nós devemos isto a Deus e devemos fazer isso constantemente a Deus. Paulo está dizendo: eu rogo, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o nosso corpo é comparecer diante de Deus para a adoração, para o culto. Você, eu não adoro o ídolo, mas se também não adora a Deus, você tem pecado do mesmo jeito. Nós somos chamados não só para não adorar um ídolo, mas nós somos chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele diz que é o vosso culto racional. O culto racional que ele se refere aqui não é aquele culto frio, um ritual vazio, não.
O culto racional é um culto prescrito nas Escrituras. Nós devemos adorar a Deus da forma como Deus deseja ser adorado por nós, não da forma como nós queremos adorá-lo. Este é o culto racional, diferente de um culto irracional, um culto da imaginação do homem ou segundo a vontade do homem. O culto racional é um culto prescrito. O princípio regulador do culto é que Deus estabelece na sua própria palavra a forma como Ele quer ser adorado por seres racionais, os homens. É por isso que nós temos condições em Cristo de prestar a Deus um culto segundo a sua vontade revelada na sua palavra santa e maravilhosa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuarmos meditando nesse texto de Romanos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos meditando em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. É uma alegria estar aqui neste canal de TV, levando até você a palavra de Deus neste momento, e agradeço a sua companhia. Nós vamos meditar agora no versículo 2, quando Paulo fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, primeiro Paulo fala para apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós devemos culto a Deus, e quem não adora a Deus está em desacordo com o propósito eterno para o qual você e eu fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para ter um relacionamento com Deus. E Deus estabelece na sua palavra os termos deste relacionamento e a forma como Ele quer ser adorado por nós, seus filhos, e também por suas criaturas. E agora Paulo está dizendo: não vos conformeis com esse século. Nós somos chamados como cristãos a não nos conformarmos com o século. Os padrões do Evangelho, eles nos dão a graça de termos um discernimento segundo a vontade de Deus, para não nos conformarmos com esse século. Cada século tem a sua demanda. Se você pegar, estudar o século, na época de Paulo, ele tinha uma demanda. Se você pegar na Idade Média, tinha outra demanda.
você pegar no período do iluminismo, da reforma, outra demanda. Se você pegar no período da era moderna, você vai ver que tem outra demanda. Agora no pós-modernismo tem outra demanda. Este século sempre se opôs ao reino de Deus. Então não conformar com este século é não tomarmos a forma deste século e esquecermos dos padrões do Evangelho, dos valores do Evangelho. A igreja às vezes é vista, hoje no Brasil, a igreja é vista às vezes como sob muita crítica, porque muitas das coisas que este mundo concorda, que acha normal, a igreja não acha normal. A igreja se opõe, ela é uma força de resistência. Calvino dizia que a igreja é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar com este século. Ela não pode se conformar com aquelas coisas que agridem a nossa consciência diante de fazer a vontade de Deus, de andar segundo o modelo de Jesus Cristo, de andarmos segundo o modelo do Evangelho. Então não conformar com esse século é você não tomar a forma desse século e não passar a repetir as coisas deste século. É um movimento de manobra, de massa coletiva. Então não conformar com esse século, nós não andarmos de conformidade, de mãos dadas com os ensinamentos desta era que agridem a nossa consciência quando nós olhamos para a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi recentemente uma moça que parou de comer carne. Agora eu não como carne. Fez disso quase que uma religião. Então, antes de nós tomarmos qualquer... Não que comer carne tenha alguma coisa a ver, né? Em si, por si só, não tem nenhum dano. Se não tivesse uma filosofia religiosa por trás disso. Ou seja, antes de nós tomarmos uma atitude dessa, nós devemos primeiro raciocinar o que a Bíblia ensina sobre o assunto. E sabemos o que a palavra de Deus nos instrui sobre isso. Se nós temos obrigação disso ou não. Ou seja, esses padrões não podem chegar e entrar no nosso coração sem trilharmos primeiro as Escrituras e vermos se isso tem algum sentido para nós. Se tem ou se não tem. Então, quando Paulo fala não vos conformeis com este século, você não vai engolindo tudo que este século coloca sobre você. Não vai absolvendo tudo que está sendo colocado diante de você como um objeto de manobra. Nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que pensar à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, olhar a vida pela lente das Escrituras. Não nos conformarmos com esse século, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Porque nós não vivemos segundo a carne, sim segundo o Espírito. Nós não somos colocados aqui para viver segundo a nossa carne. A carne só nos puxa para a corrupção. Mas vivemos segundo o Espírito, que eleva o nosso ser, que nos dá uma alegria, nos dá uma esperança, nos dá uma razão para viver, para lutar, para seguir adiante, para olhar a vida com otimismo, olhar para frente, olhar pela graça do Evangelho, olhar pela ótica da vida eterna. A vida só começou, a vida eterna. Então, não conformar com este século, mas transformá-lo. Este século precisa ser transformado. É por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você precisa de transformar esse século, não se conformar a ele. Por isso que o cristão é sempre um revolucionário, porque ele não concorda com esse século, ele é um inconformista, ele nunca toma a forma desse século. Um cristão autêntico, ele vive em qualquer era, qualquer década, qualquer século, ele vive segundo os parâmetros
da palavra de Deus. E isto é não conformar com o século, é viver segundo os parâmetros da palavra de Deus. Ah, pastor, isso é para os tempos antigos. Não, de forma alguma. Isso é para todas as épocas. Ah, mas a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro que vence o tempo. Você não conhece as Escrituras se você pensa assim. A Bíblia é o livro mais atual que tem hoje sobre a face da terra. Livros antigos se perdem no tempo, a Bíblia não se perde no tempo. A Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e prática. E se você quer transformar este século pela renovação da sua mente, você precisa de ler as Escrituras, você precisa de ler a Bíblia. E depois, fazendo isto, transformando esse século pela renovação da sua mente, segundo o Espírito de Deus, porque nós não vivemos segundo a carne, sim segundo o Espírito, aí sim, nós vamos experimentar, desfrutar dia a dia da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que a vontade de Deus está sendo colocada diante de você agora e dizendo, ela é boa. Não pensa que tem coisa melhor do que isso para você desfrutar hoje, nos nossos dias que não tem. A vontade de Deus é boa, e aquilo que é bom, nós gostamos daquilo que é bom. É próprio do nosso coração descartar aquilo que não presta e se apegar àquilo que nós entendemos que é bom. A vontade de Deus é boa. Às vezes, nós temos que entender este boa à luz do Espírito de Deus. É como um filho, às vezes tem que tomar um remédio amargo, mas aquilo é bom, vai curá-lo. Então, nem sempre o que é bom é doce. Às vezes o que é bom é amargo. Às vezes o que é bom não é fácil, o que é bom é difícil. A vontade de Deus é boa, não está dizendo que ela é fácil, não está dizendo que ela é doce, não está dizendo que ela é açucarada, não está dizendo que ela é fácil de ser executada, não, mas está dizendo que ela é boa. Então nós temos que ter a consciência tão afinada às Escrituras, a palavra de Deus, para entender este boa da vontade de Deus, porque não vai ser fácil, mas vai ser boa. Depois diz que ela é agradável. Ela é agradável, mas nem tudo que é agradável é doce ao paladar. Ela é agradável. A Bíblia chega a dizer que muitas coisas de Deus, no momento, é como a disciplina. No momento da disciplina ela não é agradável, mas depois ela vai produzir frutos benéficos ao nosso coração. Ela é agradável não é porque ela é doce, porque ela é mansa, porque ela é tranquila. Ela é agradável pelos frutos que ela vai produzir no nosso coração, na nossa alma. E depois diz que ela é perfeita. Disso aqui ninguém tenha dúvida. A vontade de Deus é perfeita porque ela é eterna. Deus é imutável em seu ser. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita porque ela é eterna. Ela é para todo sempre, ela é para todas as gerações. Nossos antepassados leram este texto e entenderam que não deveria se conformar com o seu século, mas transformá-lo com a graça do Evangelho, com a pregação do Evangelho, com a manifestação da vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Eu espero que você tenha entendido isso com discernimento espiritual, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, é loucura, mas com discernimento espiritual. Deus abençoe sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós chegamos aqui ao momento final do programa Andando com Cristo. Hoje quero deixar aqui um grande abraço a você. Se você estiver aniversariando, Deus abençoe sua vida, te dê um feliz aniversário. E lembre que a vida tem sentido em Cristo, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Nós vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado porque, mesmo sendo muitas das vezes tão difícil para nós fazermos a Tua vontade, o Teu Santo Espírito comunica ao nosso coração que, mesmo não sendo fácil, a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Portanto, dá-nos o discernimento para fazermos a Tua vontade, andarmos pelos Teus bons e retos caminhos, a não nos conformarmos com este século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente e também apresentarmos diante de Ti, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, um culto racional conforme o Senhor nos orienta na Tua santa e boa palavra. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor e abençoe aqueles que nos acompanham neste momento, aqui neste canal de televisão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia. Fica o convite para estar conosco domingo às 9 horas na Escola Dominical, às 19 horas no nosso culto e também para fazer parte conosco deste tempo agradável de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Deus te abençoe, continue na programação da TV Gran Dourados, a TV da família Douradense.